Irmãos, a crucificação, ela foi inventada pelos persas. O povo persa é que inventou esse método. E o povo grego tornou a crucificação conhecida no mundo ocidental. Então, os persas, eles inventaram, os gregos difundiram esse método, mas os romanos a aperfeiçoou. A cruz foi aperfeiçoada pelos romanos. E a cruz era o método de morte mais cruel que existia na antiguidade. Cruel, ignominioso, tão terrível, que era proibido falar de crucificação nas rodas de conversas. Por isso que quando você vai ler os evangelhos, por mais que você tome consciência do que foi a crucificação do nosso Salvador, ela foi os relatos são muito menores do que realmente envolvia a morte por crucificação. E, para vocês terem uma ideia, um cidadão romano não podia ser crucificado. Ele era decapitado. É o que acontece, por exemplo, com o apóstolo Paulo, não é? Ele era decapitado, porque um cidadão romano não podia, de forma alguma, ser submetido à morte por crucificação. Era o pior tipo de morte que podia existir naqueles tempos. E foi esse tipo de morte que o Senhor Jesus enfrentou por mim e por você. Os 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, nos contam, nos mostram a crucificação em suas narrativas. Você pode ler Mateus 27, de 32 a 56, Marcos 15, de 21 a 41, Lucas 23, de 33 a 43, e João 19, de 17 a 37. Cada um desses evangelistas nos apresenta nuances, informações que nos ajudam a ter uma visão completa, ou pelo menos próxima, daquilo que foi a crucificação do nosso Salvador. E na época do Império Romano, havia pelo menos 4 tipos de cruzes, nos quais os criminosos eram pregados. 4 tipos de cruzes. Havia, por exemplo, a cruz simplex. O que era a cruz simplex? Na maioria das vezes, era uma árvore, onde os criminosos eram amarrados e pregados pelas mãos e pelos pés. Em alguns momentos, acontecia de um poste na vertical ser colocado e os criminosos serem amarrados nesse poste e pregados neste poste. Mas na maioria das vezes eram usadas árvores para esse tipo de crucificação. Era a cruz simplex. Mas havia também a cruz comissa. O que era a cruz comissa? Também chamada de cruz tau, T-A-U. Era o T maiúsculo do nosso alfabeto. Imagine aí o T maiúsculo. Era um tipo de cruz, também chamada de cruz de Santo Antônio, ok? Apenas a parte vertical, a parte horizontal, colocada na parte vertical, no formato de um T, que é a letra grega, tau, ok? Então era a cruz comissa. Mas havia também a cruz imissa. O que era a cruz imissa? Você imagine um T minúsculo no nosso alfabeto. O poste vertical e o patíbulum. O patíbulum. Claudinho, vamos ficar sentadinho? Ah, na sua Bíblia, deve estar por aqui, não? O patíbulum era colocado era o T minúsculo.
E toda a tradição cristã, toda ela, aceita essa cruz como a cruz na qual foi pregado o nosso Salvador. Por quê, pastor? Por conta de um detalhe que está no versículo 37 de Mateus 27. Veja só. E por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação. Este é Jesus, o rei dos judeus. Então, a cruz simplex, que era, na verdade, esse poste vertical, ou as árvores, na qual os marginais, os bandidos, os criminosos eram amarrados e pregados, não proporcionava a possibilidade de ser colocada por cima da cabeça uma tabuinha com a inscrição da acusação. Nem a cruz simplex e nem a cruz comissa. Porque a parte horizontal, ela era colocada exatamente no topo da parte vertical. Então não havia mais nenhuma sobra de madeira pela parte de cima. Somente a cruz imissa, que era esse T que nós comumente conhecemos, é que proporcionava essa possibilidade da tabuinha ficar por cima da cabeça. Ok? E havia também a cruz chamada de cruz decussata. Por quê? Porque era um formato de X. O algarismo romano número 10, que em latim é decussis. Por isso se chama cruz decussata, que também é chamada de cruz de Santo André. Era uma cruz em formato de X. Então eram os 4 modelos de cruzes usadas naqueles tempos para punir os malfeitores. Então toda a tradição cristã entende que a cruz na qual o nosso Salvador foi pregado é a cruz imissa, que é esse T minúsculo com o patíbulum, ou seja, a parte horizontal um pouco mais abaixo. E naquela parte acima, ali colocava-se uma plaqueta com a acusação do condenado. Certo? Eu trouxe essas informações para vocês, para que nós possamos entender que esse modelo de cruz que muitas vezes nós observamos, não foi uma invenção do cristianismo. Isso é histórico, isso era usado naqueles tempos. Pois bem, depois de Jesus ter sido surrado pelos soldados romanos, ter sido maltratado, como semana passada nós observamos, ele foi então levado para ser crucificado. E nós temos que entender que Jesus estava exausto. Ele não havia dormido na noite anterior e, pelo contrário, havia não só permanecido acordado, como fora surrado covardemente. E embora Jesus não tenha sido vencido pela exaustão, ele estava exausto. E naqueles tempos, os criminosos eram obrigados a carregar a cruz. Eles mesmos carregavam a cruz até o local de execução. Muitos deles carregavam apenas o patíbulum, que é a parte horizontal que era colocada nos ombros, porque a parte vertical, na maioria das vezes, já estava no local. Quando eles chegavam no local da execução, eles eram pregados nessa parte horizontal e içados até serem encaixados na parte vertical. Os irmãos estão acompanhando aqui as minhas informações? Pois bem, Jesus não conseguiu carregar a sua cruz. Tamanha exaustão do seu corpo. Então o versículo 32 nos diz que um homem chamado Simão de Cirene, ou seja, Cirineu, veja só o versículo 32. Quando saíam, encontraram um homem cirineu chamado Simão, a quem constrangeram a levar a sua cruz. Por quê? Era sexta-feira. E a crucificação tinha que ser acelerada. Porque, de acordo com a lei dos judeus, não podia ficar nenhum corpo pendurado na cruz no dia de sábado. Então, como Jesus não conseguia carregar a cruz, eles constrangeram esse Simão Cirineu para que levasse esse patíbulo para o local de execução, para que a crucificação pudesse ser acelerada
e ao pôr do sol, os criminosos pudessem ser então retirados da cruz. É por isso que eles aceleravam, muitas vezes, aqueles que eram pregados na cruz no dia de sexta-feira, eles tinham a sua morte acelerada, porque no sábado não se podia ter pessoas pregadas na cruz, porque o sábado era sagrado para os judeus, e nós aqui estamos falando também de uma festa sagrada que era a Páscoa. Porque eu disse para vocês que a cruz era o pior tipo de morte a qual alguém podia ser submetido, porque a pessoa demorava dias para morrer, ela agonizava por dias e dias. Não era raro alguns crucificados que haviam sido pregados na cruz, quando viam um transeúnte passando, eles clamavam: por favor, acabe com o meu sofrimento, por favor, me mate. Eles pediam para serem mortos, porque o sofrimento era terrível, era agonizante, e as pessoas que passavam não podiam fazer nada, eram proibidas de acelerar a morte do crucificado. Mas na sexta-feira, esse tipo de morte era acelerado. Então, como Jesus não conseguia carregar a cruz, eles tiveram que escolher alguém da multidão para fazer isso. E eles escolheram, então, esse Simão de Cirene, Simão Cirineu. E é interessante que indícios aqui há de uma conversão por parte de Simão. Por quê? Porque Simão, Marcos, por exemplo, o Evangelho de Marcos vai nos dizer que Simão era pai de Alexandre e de Rufo. E lá em Romanos, no capítulo 16, versículo 13, Paulo vai mandar uma saudação para Rufo. Rufo fazia parte da igreja de Roma. Então, alguns historiadores dizem que Simão, carregando a cruz de Jesus e vendo tudo o que acontecia naquele momento, creu em Jesus, se tornou um cristão e, consequentemente, sua família também. Olha só que coisa, não é? Por isso que Paulo vai mandar uma saudação para Simão ali, justamente, para Rufo, que era filho de Simão Cirineu, na igreja de Roma. Quando Jesus, então, estava, irmãos, na cruz, ele havia sido despido das suas vestes, eles deram a ele, como um sinal de misericórdia, uma bebida com a base de vinagre, para que os sentidos de Jesus pudessem ser entorpecidos. Na verdade, quando eles ofereceram vinagre para Jesus, eles fizeram isso como um ato de clemência, para que Jesus pudesse perder as suas faculdades, naquele momento, o domínio das suas faculdades, e aquele ato da crucificação fosse menos doloroso. Mas Jesus não quis beber o vinagre. Ele precisava passar por todo aquele sofrimento e ele queria manter as suas faculdades em ordem. Ele precisava estar no controle de toda a situação. Por isso ele rejeita o vinagre. E é interessante que esse ato de oferecer o vinagre para Jesus foi o cumprimento de uma profecia. Se vocês lerem comigo, não é? Por exemplo, o versículo 34 é o cumprimento de uma profecia do Salmo 69, 21. O versículo 34 diz assim: deram-lhe a beber vinagre misturado com fel. Para quê? Para entorpecê-lo, como se fosse uma anestesia, para doer menos, para ele sofrer menos. Mas ele, provando-o, não quis beber. Agora veja o que o Salmo 69, 21 nos diz: deram-me fel por mantimento, e na minha sede me deram a beber vinagre. Observe que Jesus cumpria a lei, cumpria as profecias a cada momento dentro desse processo de crucificação. Os soldados, então, pegaram as vestes de Jesus, isso era uma prática entre eles, lançaram sortes para saber quem ficaria com as roupas do condenado. Outro cumprimento de profecia. Salmos 22, 18 diz assim: e repartiram entre si as minhas vestes, e lançam sortes sobre a minha roupa, não é? Então, depois de terem lançado as sortes, eles o guardavam, porque sabiam que ele podia realizar milagres.
E ali, eles colocam por cima de sua cabeça a inscrição de sua acusação em 3 línguas diferentes. Quais línguas foram essas? Grego, latim e hebraico. Por quê? Porque onde Jesus estava dependurado, crucificado, ficava bem à beira, no Gólgota, lugar da caveira, ficava bem à beira, próximo à estrada, por onde os transeuntes passavam, entrando e saindo de Jerusalém. E isso era uma forma de expor o condenado, não é, à zombaria pública. Por isso que as pessoas passavam, olhavam a sua acusação e riam dele. E que acusação era essa? Está no versículo 37 que eu li para vocês. E por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação. Este é Jesus, o Rei dos Judeus. Por conta disso, as pessoas começaram a menear a cabeça, começaram a zombar dele, não é? Salvou os outros, salve-te a ti mesmo, desça da cruz e creremos em ti. E eu fico imaginando, se os irmãos me permitem, as risadas, aqueles que estavam ali passando por aquele caminho, vendo Jesus, aquele que se dizia ser filho de Deus, aquele que dizia ser o Messias, pregado na cruz. Eu fico imaginando quantos risos, quantos deboches o nosso Salvador deve ter ouvido naquele dia, não é? E ao lado de Jesus foram colocados 2 malfeitores. Eu quero ler para vocês o texto que está aqui a partir do versículo 38. Jesus não foi crucificado sozinho naquele dia. 2 malfeitores foram colocados ao lado dele, um à sua esquerda e outro à sua direita. Isso também era um motivo de escárnio, porque ele foi tratado como um malfeitor por nós. Então veja só a partir do versículo 38. E foram crucificados com ele 2 salteadores, um à direita e outro à esquerda. Agora preste atenção. E os que passavam blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: tu que destróis o templo e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és o Filho de Deus, desce da cruz. E da mesma maneira também os príncipes dos sacerdotes, com os escribas e anciãos e fariseus, escarnecendo, diziam: salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se, se é o rei de Israel. Não era isso que estava escrito na tabuinha? Esse é Jesus, o Rei dos Judeus. Se és o Rei de Israel, desça agora da cruz e crê-lo-emos. Confiou em Deus. Livre-o agora, se o ama, porque disse: sou filho de Deus. Observe quanta zombaria, quanto escárnio Jesus ouviu naquele dia. Tudo isso provavelmente acompanhado de risadas e gargalhadas. Jesus suportou tudo isso em silêncio. E todos os brados que ele deu na cruz denotavam o seu profundo amor. Ele suportou tudo isso por nós, irmãos. Agora preste atenção, e eu coloquei em caixa alta para que você possa entender comigo. Versículo 44. E o mesmo, ou seja, as zombarias, o escárnio, lhe lançaram também em rosto os salteadores que com ele estavam crucificados. Mas pastor, agora eu estou em dúvida. Um dos salteadores não se arrependeu, mas Mateus diz que os 2 estavam blasfemando deles. Nós temos que entender o momento em que os evangelistas narram a crucificação, ok? Mateus está narrando, irmãos, provavelmente o começo do processo de crucificação. Então, no começo daquele processo, de fato, os 2 salteadores zombavam de Jesus. Mas se você observar comigo, Lucas capítulo 23, versículos 39 a 43, você vai perceber que durante o processo de crucificação, um daqueles salteadores começou a observar o posicionamento de Jesus. Por quê? Porque todos aqueles que estavam pregados na cruz gritavam, blasfemavam, praguejavam, soltavam impropérios, menosprezavam as pessoas que estavam assistindo o processo, amaldiçoavam Roma,
amaldiçoavam Israel, mas Jesus não. Jesus, ao invés de abrir a boca para amaldiçoar, para poder praguejar, ele abria a boca para abençoar, ele abria a boca para pedir a Deus que perdoasse os seus algozes. E um daqueles salteadores, observando isso, ele percebeu que ele não estava diante de um crucificado qualquer. Leia comigo o relato, 39 a 43 de Lucas, que também registra a crucificação. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro, observe que a cena mudou. Observe que agora o outro não blasfema mais. Ele se converte, ele crê, ele entrega seu coração a Jesus ali na cruz. E ele diz: tu nem ainda temes a Deus estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam. Olha a prova do arrependimento, irmãos. Olha a prova da conversão do malfeitor. Ele agora para de tentar se justificar e reconhece que havia errado. Mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: irmãos, que cena maravilhosa, como eu gostaria de estar ali naquele dia para ouvir isso. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Que maravilha. Esse é o Filho de Deus. Então observe que Mateus narra o começo da crucificação, mas Lucas já narra o andamento da crucificação. Mateus, ele é mais objetivo, Lucas não. Porque Lucas fez uma pesquisa para saber em detalhes, conhecer em detalhes todos os processos que envolviam a vida do Salvador, não é? Irmãos, é muito importante que vocês prestem atenção no que vai acontecer agora. Versículo 45, porque Jesus foi crucificado 9 horas da manhã, e ele ficou na cruz até o meio-dia, agonizando, sofrendo aquelas dores lacinantes, irmãos. Irmãos, ele foi pregado na cruz. Alguns estudiosos, principalmente estudiosos, estudando a anatomia de alguns crucificados do primeiro século, eles descobriram que, na verdade, os cravos que foram pregados, que serviram para segurar o corpo de Jesus, eles não foram pregados na palma da mão. Eles foram colocados um pouco mais perto do pulso, porque corria-se o risco de o peso do corpo rasgar a carne da mão. Então o cravo entrou provavelmente nessa região, irmãos, quebrando as cartilagens e os ossos pequenos que compõem essa parte do pulso. Depois outro cravo atravessou os pés, ferindo, rasgando as suas principais veias. E assim ele ficou na cruz, agonizando, agonizando. E aí acontece uma coisa impressionante, versículo 45. E desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. Preste atenção no que o Warren Wiersbe vai dizer. Não foi uma tempestade de areia, nem um eclipse, como sugerem alguns estudiosos liberais. Antes, foi uma escuridão vinda do céu, que durou 3 horas, como se toda a criação se condoesse com o Criador. Antes da primeira Páscoa no Egito, houve 3 dias de trevas. Êxodo 10, 21 a 23. E antes de o Cordeiro de Deus morrer pelos pecados do mundo, houve 3 horas de escuridão. Aqui eu quero que vocês prestem atenção. Prestem bastante atenção. Passadas essas horas, as trevas se dissiparam e Jesus clamou: Deus meu, por que me desamparastes? Uma citação direta do Salmo 22, versículo 1. Agora, escute, igreja. Foi durante a escuridão que Jesus se tornou pecado por nós. Ou seja, durante aquelas 3 horas de escuridão,
o meu e o seu pecado estava sendo lançado sobre Jesus. Isaías 59:2 diz que as nossas iniquidades causam separação entre nós e o nosso Deus, para que não nos ouça. Ou seja, aquilo que me separava de Deus, aquilo que te separava de Deus, separou Jesus de Deus por 3 horas naquela escuridão. Os nossos pecados, a ira de Deus estava sendo despejada por Jesus naquele processo de escuridão. Ali Jesus estava recebendo toda a nossa culpa, todos os nossos pecados. Ali ele estava se tornando pecado por nós. Veja só, 2 Coríntios 5:21. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Deu para entender o porquê da escuridão? Naquele momento, Deus estava despejando a sua ira sobre Jesus. Naquele momento, os nossos pecados estavam sendo colocados sobre ele. Naquele momento, irmãos, aquilo que nos separava de Deus estava separando Jesus de Deus. Esse era o cálice que ele não queria beber. Isso era o que ele temia. Ficar desconectado, se desligar do Pai por 3 horas, por minha causa e pela sua causa. Irmãos, nós somos miseráveis demais. Nós não merecíamos isso, mas ele fez isso para cumprir o propósito de Deus de nos salvar. E depois de tudo isso, e durante esse período de trevas espessas, não é? Jesus foi, durante todo esse período, Jesus, ele foi proferindo aquilo que ele ia dizendo, aquilo que ele ia falando, não é? Ele ia abençoando as pessoas. É muito importante que nós entendamos, Jesus havia sido abandonado pelo Pai, esse era seu temor. As trevas simbolizavam o julgamento pela qual Jesus teve de passar ao ser feito maldição por nós, não é? O Salmo 22:2 sugere um período de luz e outro de escuridão. E Salmos 22:3 enfatiza a santidade de Deus. Agora preste atenção, como poderia um Deus santo olhar com favor para seu filho, o qual havia se tornado nosso pecado? Então, como Jesus havia dito isso em aramaico, ele estava na cruz, ele gritou em aramaico, Eloi, Eloi, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Alguns que ali estavam pensaram que ele estava chamando por Elias. Então, mais uma vez, ele clama, não é? Versículo 30, quando Jesus tomou vinagre, porque mais uma vez ele disse, tenho sede. Tentaram dar a ele vinagre novamente, para que ele pudesse passar por aquele sofrimento com menos dores. Ele provou o vinagre e rejeitou. Então ele disse, está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Apesar de ter sido crucificado em fraqueza, 2 Coríntios 13:4, exerceu um poder extraordinário quando ele morreu. Preste atenção, 3 milagres acontecem simultaneamente. 3 milagres. O véu do templo se rasga, de alto a baixo. Um terremoto abriu vários túmulos e alguns santos ressuscitaram. E o centurião romano, que supervisionava a crucificação, com muitos soldados que o crucificaram, creram. Acompanhe comigo, versículo 51 em diante. E eis que o véu do templo se rasgou em 2, de alto a baixo. Que véu do templo é esse, irmãos? Era o local, era o que separava o local santo do santo dos santos. Só o sumo sacerdote podia ter acesso ao santo dos santos uma vez por ano. Mas agora aquele véu que separava as pessoas comuns do santo dos santos, que representava a presença de Deus, é rasgado. Mas ele não é rasgado de baixo para cima, ele é rasgado de cima para baixo, como Deus mostrando o seguinte, a partir de agora, não há mais impedimento para que você entre na minha presença. O véu é rasgado. Veja só,
abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Isso é plenamente explicado. Porque muitos judeus, obviamente, a maioria deles, não estaria num cemitério na sexta-feira com medo de se contaminar, porque a Páscoa estava chegando. Então, esse acontecimento, esses túmulos que se abriram-se de forma secreta. Muitos corpos de santos, de crentes em Deus, que haviam morrido, ressuscitaram. E somente depois que Jesus ressuscitou, esses corpos apareceram a muitas pessoas. Agora, versículo 54. E o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Como era a preparação para a Páscoa, nenhum corpo poderia ficar pendurado na cruz. Então eles aceleram a morte dos malfeitores, quebrando-lhe as pernas. Quando a palavra de Deus diz que quebraram-lhe as pernas, na verdade, não foram as pernas, mas foram quebradas as rótulas dos joelhos. Por quê? A posição na cruz era uma posição incômoda. Então, a maneira como as pessoas eram crucificadas comprimia o pulmão. Então, eles se apoiavam, dobravam, flexionavam os joelhos e conseguiam respirar. Por isso, duravam dias, morriam depois de dias, porque eles sempre estavam buscando ar. Porque, uma vez que as suas pernas estavam intactas, eles podiam flexionar os joelhos. Mas como já era sexta-feira e o pôr do sol se aproximava, e de acordo com a lei judaica, nenhum corpo podia ficar na cruz, eles quebraram as rótulas dos joelhos. As rótulas dos joelhos. Para quê, irmãos? Para que eles não pudessem flexionar e sugar o ar. Eles morreram por asfixia. Entende? Mas quando foram quebrar os joelhos de Jesus, ele já havia morrido. Por quê, irmãos? Porque Jesus é o Cordeiro Pascal. E veja o que nos diz Salmos 34, 20. Ele lhe guarda todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebra. Veja comigo o Êxodo 12, 46, quando Deus dá a prescrição da Páscoa. Numa casa se comerá o quê? O cordeiro que havia sido morto. Não levarás daquela carne fora da casa, nem dela quebrareis osso. Os ossos de Jesus não foram quebrados. Ele morreu, ele entregou o Espírito. Ele mesmo entrega o Espírito. Por isso que quando José de Arimateia foi pedir o corpo de Jesus para Pilatos, Pilatos ficou impressionado, mas já morreu? Veja só comigo, Marcos 15, 44 e 45, que é o outro texto que relata a crucificação. E Pilatos se maravilhou de que já tivesse morto. E chamando o centurião, perguntou-lhe se já havia muito que tinha morrido. E tendo-se certificado pelo centurião, deu o corpo a José. Esse José de Arimateia, era um membro do Sinédrio que havia crido em Jesus. Ele tinha um sepulcro novo, escavado na pedra, que ainda não tinha sido usado. Observe que nem um sepulcro Jesus tinha. Até o sepulcro no qual ele foi colocado era emprestado. Não é? Ele então pede a Jesus, pede o corpo de Jesus a Pilatos. Pilatos lhe concede o corpo. Ele então sepulta Jesus, não é? Veja só, ele vai sepultar Jesus naquele túmulo. E aí, os escribas e fariseus se lembram de algo que Jesus havia dito. Ele havia dito que ressuscitaria. Ele havia dito que apareceria aos seus discípulos. Os escribas e fariseus, incrédulos, disseram o seguinte: bom, vai que os discípulos resolvem roubar o corpo dele. Então vamos pedir a Pilatos que coloque alguns guardas para guardar o corpo de Jesus. Interessante, não é? Como isso prova que realmente Jesus ressuscitou. Veja comigo a partir do versículo 62. E no dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os príncipes dos sacerdotes e os fariseus em casa de Pilatos.
dizendo: Senhor, lembramo-nos de que aquele enganador, vivendo ainda, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Manda, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o 3º dia. Não se dê caso que os seus discípulos vão de noite e o furtem, e digam ao povo: ressuscitou dentre os mortos. E assim o último erro será pior do que o primeiro. E disse-lhe Pilatos: tendes a guarda, ide, guardai-o como entenderdes. E indo eles, seguraram o sepulcro com a guarda, selando a pedra. E nós vamos ver isso domingo que vem, porque foi tudo em vão. Eu vi uma frase certa vez que disse assim: a pedra do sepulcro rolou não para que Jesus saísse, mas para que os discípulos entrassem. Que maravilha. Eu quero convidar você a estar aqui domingo que vem, porque aprove Deus que desce certinho os nossos estudos, e domingo que vem nós vamos falar da ressurreição de Jesus. Então, eu procurei aqui condensar para vocês, em alguns minutos, o que aconteceu naquela sexta-feira. Todo o processo que envolveu a crucificação de Jesus. O fato de Jesus na cruz ter domínio dos seus sentidos e mostrar claramente que ele era o Filho de Deus, cumprindo a lei. Na cruz, ele pede que lhe dê água, cumprindo a profecia. Eles então lhe dão fel com vinagre, cumprindo a profecia. Eles repartem as suas vestes, cumprindo profecia. Ele entrega a sua mãe aos cuidados de João. Ele chama João, discípulo amado, e diz: filho, eis aí tua mãe. Mãe, eis aí teu filho. Porque naquela altura os irmãos de Jesus ainda não criam nele. Ele entrega Maria aos cuidados de João, cumprindo a lei. Porque Jesus era o primogênito e era a responsabilidade dele cuidar da mãe. Mas como ele estava ali agora, cumprindo a vontade do Pai, ele entrega essa incumbência para João. Tudo isso na cruz, cumprindo cada uma das profecias, aceitando ser desligado de Deus no nosso lugar durante 3 horas, recebendo cada um dos nossos pecados sobre si. A ira de Deus estava sendo despejada sobre o Filho de Deus no nosso lugar. E por conta disso eu quero apenas apresentar para vocês uma aplicação somente. E a aplicação é a seguinte: foi por causa da morte de Jesus que a ira de Deus se desviou de nós. Foi por causa da morte de Jesus que todos os nossos pecados foram apagados e a justiça de Cristo paira sobre nós. Foi por causa da morte de Jesus que eu e você somos perdoados, lavados, justificados e tornados filhos de Deus. É por causa de sua morte que temos vida. Por causa de sua morte revivemos. Por causa de sua morte ressuscitamos. Por causa de sua morte o inferno não nos tem. Aleluia! Glória a Deus, bendito seja o Cordeiro de Deus. Entende, irmãos? E aí eu termino com uma frase de R.C. Sproul: a cruz é o lugar onde o amor e a justiça de Deus se encontraram. Foi por nós, foi por mim, foi por você. Por isso eu quero convidá-los agora a cantarem mais uma vez comigo apenas a primeira estrofe, a capela desse maravilhoso hino. Rude cruz se erigiu, dela o dia fugiu, revelando vergonha e pavor. Mas eu amo a Jesus, que morreu nessa cruz, dando a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Suas bênçãos eu vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por
Louvado seja o nome de Jesus, que morreu por nós, que sofreu por nós. Você é grato a Jesus pelo que Ele fez por você, irmão? Não, irmão, não. Escute, Jesus não veio te dar coisas. Jesus não veio te dar carro novo. Jesus não veio te dar casa nova. Jesus veio te dar salvação. Ele veio te remir. Ele veio apagar os seus pecados. Foi isso que Ele veio fazer. Ele veio transformar pessoas mortas em pessoas vivas. Isso que Ele veio fazer. Por isso eu quero que, com muita reverência, você ore comigo nesse momento. Ó Deus Todo-Poderoso, ó Senhor, quem somos nós para que o Senhor pudesse providenciar um sacrifício tão perfeito como o Senhor providenciou? Nós te pedimos perdão porque muitas vezes não temos vivido à altura do que precisaríamos viver, porque Jesus Cristo deu a maior prova de amor a ti, cumprindo a missão que o Senhor lhe dera. E a missão que o Senhor lhe dera era a maior prova de amor por nós. Ó Deus amado, nós te pedimos em nome de Jesus Cristo que coloque no nosso coração, dia após dia, esse sentimento, Senhor, de gratidão, de amor, para que realmente possamos servir a Jesus como Ele merece. Obrigado por ter morrido por nós na cruz, Senhor Jesus. Obrigado por ter realmente se submetido ao Pai como o Senhor se submeteu. Obrigado por ter recebido aqueles pregos no nosso lugar. Obrigado por ter aceito aquela zombaria que o Senhor aceitou, o escárnio no nosso lugar. Obrigado, Senhor. Obrigado por ter experimentado a ira de Deus no nosso lugar. Obrigado por ter aceitado morrer naquela cruz no nosso lugar. Obrigado, meu Jesus. E perdoa-nos, porque às vezes não te servimos como o Senhor merece, não temos sido os discípulos que o Senhor merece. Mas ajuda-nos a sermos melhores. Coloque em nosso coração esse sentimento de gratidão e amor que o Senhor merece. Ó Deus Todo-Poderoso, ajude-nos a amar Jesus Cristo acima de todas as coisas na nossa vida. Que nada nessa vida seja mais importante para nós do que o Senhor, do que o Teu Filho, do que o Teu Espírito. Ó Trindade Santa, que participa ativamente da nossa salvação. Em nome de Jesus Cristo, invada nosso coração de amor, de alegria, de regozijo, de graça, porque queremos te servir, queremos ser cada dia mais do Senhor. Converta-nos, ó Deus, cada dia mais. Torna-nos cada dia mais, ó Deus, pessoas santificadas e transforma-nos na imagem do Seu Filho. Muito obrigado por tão grande sacrifício por nós. Muito obrigado por todo o Teu amor por nós. E que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito de Deus seja sobre todo o povo do Senhor, agora e para todo sempre. Amém.